Graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia! Nós louvamos ao Senhor por mais esta noite que estamos para poder trazer esta palavra de reflexão, aonde nós poderemos conversar com Deus, aprender de Deus, entender porque muitas coisas estão acontecendo, para que estão acontecendo e aonde nos levará toda essa faixa etária que nós estamos atravessando. Se nós falarmos que está sendo fácil, não está sendo fácil. Quando nós conversamos com pessoas, nós estamos vendo pessoas desoladas, tristes e abatidas. Por isso, você, meu amigo, meu irmão, e aonde este vídeo vai chegar, eu gostaria de dizer que as coisas que Deus profetizou na Bíblia já estão acontecendo. Nós estamos atravessando dias maus, mas o Senhor fala, como eu vou falar daqui a pouco, que nós não podemos nos abater, mas nós temos que acreditar e crer que esta palavra não foi deixada em vão, que Deus não tinha o que Ele não tinha o que fazer para poder deixar para nós essa palavra que foi pregada, vivida por profetas, profetas que foram decapitados, foram machucados, foram mortos, foram sacrificados como filho de Deus, porque eles pregavam a verdade, porque eles falavam a verdade. E nós estamos vendo, e a palavra nos relata, que quando nós ouvíssemos rumores de guerra, pestes, guerras, terremotos, tempestades, afrontadoras, que esses seriam os sinais. E o Senhor nos relata que todos os sinais ele deixaria para aqueles que o temem. E nós muitas vezes estamos procurando mais o quê? Cumprir mais o quê? Meu amigo, minha irmã, meu irmão, a palavra de Deus nunca se cumpriu na íntegra, tudo que tem nos acontecido. Nós não temos a certeza do amanhã a não ser em Cristo. Nós saímos para trabalhar, não sabemos se voltamos, se não for em Cristo. Porque quando estamos nele, a palavra de Deus fala que Ele dá ordem aos seus anjos poderosos, porque tudo que nós pedimos para o Senhor, nós pedimos em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. E Ele, dos seus altos céus, Ele nos contempla. E Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Mas como que podemos entrar nesse contexto que Ele nos livra e nos guarda? Minha alma está aflita. Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes nesses dias que se passaram, você não conseguiu dormir? Você não conseguiu se alimentar? Você não conseguiu sair dessa mesmice que muitas vezes tenta te trancar, te fechar, te trazer como se você estivesse dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, de uma gaiola, para que você não tenha autoridade, você não tenha alternativa para sair dessa circunstância. Toda situação que outrora poderia ser favorável, hoje não está favorável. Nós estamos atravessando isso. Isso daí é fato em todos os ângulos sociais. Nós estamos vendo a dificuldade e a dificuldade vai continuar. Quando nós olhamos muitos países nos quais viviam a miséria e nós aqui ainda com muitas abastanças, com muitas condições, já achávamos que toda essa situação estava tão longe que não chegaria. Mas hoje nós estamos vendo o nível de pessoas abaladas, desempregadas, chateadas, e nós queremos achar um culpado, culpamos o governo, culpamos o presidente, culpamos o nosso amigo, culpamos o pai, mãe, nós culpamos todo mundo, até o gato, cachorro, e até Deus. Porque Deus não olha, porque Deus não viu isso. Mas Deus, lá em Gênesis, Ele falou que tudo que Ele fez foi bom. Tudo que Ele fez foi maravilhoso. E de repente o maravilhoso foi tão maravilhoso
que a decadência veio a tal ponto, a tal nível, a degradação veio a tal nível, que ele pega e acha um justo na terra, e viu a promiscuidade a que ponto chegou, e Deus, se arrependendo de ter feito o ser humano, ele manda um dilúvio, e manda um homem temente a ele fazer uma arca. 130 anos ele levou para fazer essa arca, numa decadência em que aquele mundo estava, porque Deus, tudo que ele fez foi bom. Ele começou em Gênesis 1:26, falando que tudo que ele fez foi muito bom, e o muito bom chegou quando ele fez eu e fez você, na representação de Adão e Eva. E nós que conhecemos a história, estamos transcendendo até os dias de hoje. E você pode dizer assim, mas quantos anos se passaram? Quantos que não morreram? Quantos que não foram mortos inocentemente? Sim, para que chegássemos hoje, para nós termos a certeza de quem nós servimos, para onde vamos e o que queremos para viver. E essa situação nos traz que muitas vezes existem horas de dificuldades, de perdas tão grandes, que algumas palavras proféticas parecem nem ter sentido para nós, pois as circunstâncias não sinalizam nada. Você recebe uma palavra profética, mas o que você está vivenciando é contrário àquilo que você recebeu profético. E você acha que foi diferente com Noé? Você acha que foi diferente com Abraão? Você acha que foi diferente com Jesus? Quando ele pediu para os seus discípulos que orassem com ele algumas horas, porque a alma dele estava aflita. Como está a tua alma hoje? Como a tua alma está hoje? Da mesma forma que eles passaram, nós estamos passando, porque Deus ama os seus filhos, e para toda essa situação tem uma explicação. E este ano é o ano da oportunidade. Este mês de agosto é o mês que você tem que se deslanchar. Daí você pode estar falando assim para mim, mas pastora, a minha circunstância é tão precária que mesmo que me apareça uma luz na minha frente, eu não acredito que vai abrir o mar. Eu acredito que talvez você esteja dessa forma. Não tem sido diferente para mim, não tem sido diferente para outras pessoas. E quando nós analisamos tudo que nós ouvimos, quando nós analisamos as vidas, como elas estão decadentes, como que as pessoas estão vazias de si próprias, como que as pessoas estão se desvalorizando, até o ponto de regozijar a alma, mas o espírito está vazio. Por quê? Porque nós fazemos muitas vezes aquilo que não éramos para fazer. Nós pensamos aquilo que não éramos para pensar. E a palavra de Deus fala que nós temos que focar, e focar na presença de Deus é estar permanentemente acreditando. Se você não acredita em você, em que lugar você vai chegar? E a palavra aqui em Isaías 55 está dizendo assim, no versículo 3 em diante: inclinai os ouvidos. Olha só como começa a palavra, inclinai, quer dizer, não é para ficar ereto, inclina. E os ouvidos, e vinde a mim, e ouvi. Deus está falando nesta noite, ouça a minha voz. Ah, mas Senhor, o meu pai está morrendo, ouça a minha voz. O Senhor não quer ouvir a sua justificativa, Ele quer que você ouça a voz dEle. Quando Isaías trouxe essa palavra, ele estava falando com aquele povo rebelde, de uma ação gratuita a todos, uma ação de graça, gratuita a todos. E ele estava dizendo para aquele povo que Deus estava querendo passar para aquele povo, um povo que estava aflita. Olha o que fala no 54:11, ó tu aflita, arrojada, com a tormenta desconsolada. Isaías estava no meio de um povo derrotado, acabado, desolado, abandonado. Por quê? Porque não acreditava em Deus. Não diferentemente do que nós estamos atravessando. Eu só ouço assim, pastora, mas a minha situação, pastora, ora por essa outra causa, pastor, o que eu vou fazer? E eu fico me perguntando,
Eu também tenho minhas perguntas. Eu estou aguardando as respostas. Aos 69 anos que eu tenho, eu vivi até o dia de hoje porque Deus tem algo para fazer na minha vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Ele não separou-nos para que nós viéssemos a morrer sem que se cumpra na nossa vida as promessas que Ele fez. E é isso que Isaías estava dizendo. Escuta agora. Eu vi. Quando você ouvir, a sua alma viverá. Quer dizer, pera lá, vamos parar aí um pouco agora. Vamos estudar um pouquinho isso. Inclinar o ouvido. Ô Senhor, estou te ouvindo. E ouvi. E a vossa alma viverá quando me ouvir. Então, você quer viver? Ouça o Senhor. Você quer vencer? Ouça o Senhor. Mesmo que tudo te leve contrariamente, ouça o Senhor. Porque o Senhor sabe aonde você vai chegar e o que você precisa nesta noite. Olha mais o que ele fala. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Deus fez uma aliança com você desde o ventre da tua mãe. Mas eu não conhecia Deus. Mas Deus já te chamava pelo nome. Deus sabia que você iria existir. Deus sabia que você faria a diferença na sua geração. E se você não está fazendo, essa diferença não é por culpa de Deus, é pela sua negligência, falta de compromisso com Deus. Olha o que ele fala mais. Faria uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias que foi prometida a Davi. E nós sabemos que Davi foi o escolhido, a menina segundo os olhos de Deus, porque Davi, por tudo que ele fez de errado, ele era temente a Deus, se arrependeu, pagou alto preço. Ele se arrependeu, foi homem de guerra, venceu as pelejas em nome do Deus vivo. E a peleja dele começou num deserto, com um gigante de quase 3 metros. E ele venceu, porque ele acreditou nele. Agora, sabe o que acontece conosco? Nós não acreditamos no nosso potencial. Nós estamos sempre nos deixando seguir a vida na medida, do jeito que tá muito bom. E não é dessa forma. O Senhor quer mais. O Senhor quer que você vença mais. O Senhor quer que você busque mais. Ele quer que você traga para você aquilo que um dia Ele declarou, quando Ele ressuscitou o Filho dele. Disse que todos aqueles que crescem e pedissem no nome do Filho dele, Ele vô-lo daria. Ele quer cumprir essa palavra. E quando eu olho para essa situação, eu só tenho, estou falando de mim, eu tenho 2 caminhos. Ou eu creio, ou eu morro. Qual dos dois você quer? Eu prefiro crer. Porque eu tenho certeza que aquele que é fiel e justo não verá a sua derrota. Sabe como que os teus amigos estão? Amigos, entre aspas, de braço cruzado, te olhando e dizendo, até quando ela vai conseguir? Até quando ele vai pregar? Até quando ele vai falar? Até quando ele vai viver essa palavra que ele diz que vive, mas eu não vejo? Ele não precisa ver, porque quando chegar a hora, Deus vai trazer o impossível e vai fazer o impossível, para que todos vejam o tamanho do Deus que você serve. Como que você pode provar isso? Te provo agora. No versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixa eu te dar um alerta. Sabe aonde Deus está? Perto. Ainda está perto. Porque a palavra de Deus fala que chegará dia que Ele vai retirar. Tem dia que a nossa desobediência, quando nós fazemos algo que desagradamos a Deus, Ele faz assim, Ele retira e deixa nós aleatoriamente. E se não fosse a misericórdia dEle, eu não estaria viva, você não estaria vivo. Porque o que nós queremos é viver relagadamente, quer viver de uma maneira aonde não tem que dar satisfação para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus, dentro da sua misericórdia, Ele poupa a tua vida aqui. Ele poupa
um desastre ali, ele poupa um assalto aqui. E daí nós cegos, que não enxergamos, queremos viver os benefícios de Deus. Mas quando ele fala lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o pastor cuida das suas ovelhas. Mas as ovelhas têm que estar com quem? Com o pastor. Então são regras para serem executadas, mas nós não queremos, porque o ser humano não suporta regras. O ser humano quer viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Vamos deixar assim para ver como é que fica. E está ficando pior, está ficando terrível. Se você der uma olhadinha, dá uma viajadinha aí, entra aí no Google, dá uma olhadinha o que está acontecendo no mundo. E nós estamos aqui para vivenciar o que Deus tem para fazer na nossa vida ainda enquanto é tempo. Porque Ele está dizendo, me busque e você vai me achar. Olha o que fala no 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que você tem pensado a seu respeito? Ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus está pensando isso para você? Não. Ele está pensando muito mais do que isso. Meramente coisas que são fúteis para Deus. Ele está pensando coisas mais altas. Ele está pensando para você que você é filho dele. E como filho, você representa o pai. E se ele é dono do mundo, o que esse filho está fazendo para poder falar do pai? Tão simples assim, como 1 mais 1 é 2. Mas ele está dizendo, nem os vossos caminhos são mais altos do que os caminhos que eu tenho para vós. Qual é o caminho que nós temos pegado a nossa ida? Está sendo o quê? Que caminho você está pegando? Atalho? Nenhum atalho leva ao destino com rapidez. Muitas vezes os atalhos nos atrasam. O povo no deserto ficou 40 anos rodando para lá e para cá. Por quê? Porque eram desobedientes. E nós não temos que pegar atalho em nada da nossa vida. Enfrente o problema. Fale direto com a pessoa, olhe nos olhos. Enfrente, não tenha medo. Porque você sabia que o novo traz medo e o medo oprime a tua alma? Eu posso me lembrar de um fator agora, quando Paulo estava preso com Silas, naquela masmorra, naquela prisão, todo machucado, eles foram açoitados, porque eles desmascararam algumas pessoas que falavam em nome de Cristo e não eram profetas. E por não fazerem nada, mas falarem a verdade. Quantas vezes você, por falar a verdade, você foi punido? Foi punida. Você deixou, muitas vezes, de vencer porque você falou a verdade. Você não quis o mal para o próximo. Paulo e Silas passaram por isso. E quando eles estavam ali amarrados, numa posição terrível, Silas perguntou para Paulo, Paulo, que faremos agora? Ia dar meia-noite. E Silas falou o quê? Nós morreremos, Paulo? Ele disse, não, cantemos. Você tem coragem de cantar na tribulação? Você sabia que quando você louva a Deus, você abre, sabe, como que uma janela entre você e Deus, e você entra em sintonia com Ele diretamente, sem intermediários? Você sabia que Deus colocou em você a inspiração dEle? Porque se você está errando, se eu estou errando, não é culpa dele, somos nossas decisões. Somos nós que decidimos pegar os atalhos. Muitas vezes por confiarmos em pessoas. Eu mesma estou passando um fator aqui por confiar em pessoas. Pessoas que não mereciam a minha confiança. Porque nós achamos que todo mundo é bom, mas a palavra nos alerta. Nem todo mundo que coloca a mão no teu ombro está com você, deseja a tua sorte, deseja a tua felicidade. E Deus está dizendo aqui, ó,
Olha só no 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva dos céus e para lá não tornam, nem sequer primeiro regam a terra e façam brotar para dar a semente ao semeador, ao pão que come, assim será a palavra que está saindo da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Sabe o que é o me apraz? O que agrada a Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Eu me agrado de ver a tua vitória. Eu me agrado de ver você feliz. Porque aqui fala assim: eu prosperarei naquilo em que eu te designei. Sabe quem que designou a tua vitória? Não foi a mãe de santo, não foi a cartomante, não foi teu vizinho, não foi o vidente, não foi ninguém humano. Quem disse a tua vitória está estabelecida, sabe quem foi? Foi Cristo na cruz, quando ele disse está tudo consumado. E nós estamos vendo pessoas isoladas, abatidas, tristes, doentes. Quando eu abro meu WhatsApp é de alto a baixo, todo mundo querendo oração, todo mundo desesperado, todo mundo preocupado. O dinheiro não se compra mais do que nós comprávamos. A dificuldade, o desemprego. E fora tudo isso que está acontecendo no mundo, há uma falta de paz, há uma falta de harmonia. Porque se eu não crer nesse Deus, eu vou sucumbir. Se eu não crer nesse Deus que Ele vai fazer o impossível, eu vou morrer. Hoje eu falava com uma pastora: ou eu creio ou eu morro. Ou eu busco Deus, ou eu morro. Porque no inferno eu não terei nada. E tudo que o inimigo quer, bater palminha, porque você chegou aonde muitos não chegaram. Você está chegando aonde muitos não chegaram. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Adorar a Deus, buscar a Deus. E olha aqui que fala no 12: quando fizeres assim, saireis com alegria, em paz sereis guiado. Em paz sereis guiado. Olha, eu comecei essa palavra falando da paz plena. Quem tem paz plena? Porque hoje as pessoas acham que ter paz é ter dinheiro, é ter cartão, é ter um carro novo, é não ter dificuldade, ninguém ficar doente e vamos viver zona de conforto, chazinho, cafezinho, mamãozinho com açúcar. Nossa, a palavra de Deus diz que esta vida é para os corajosos. Para você se formar, você tem que enfrentar, você tem que estudar, você tem que fazer exames, prestar, fazer estágio, fazer provas. A vida é regrada de princípios. Deus é princípios. Ele não foge dos princípios. Toda a vida é regrada. A vida não pode ser levada regaladamente. A vida não pode ser, para tudo tem uma conduta. Para tudo que você vai fazer, existe um ritual. Você não pode fazer da tua vida qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa. Ele está dizendo aqui: e saireis com alegria, e em paz sereis guiados, e os montes romperão, e em cântico diante de vós, e todo o campo baterão palmas pela tua alegria. O Senhor está dizendo: aonde tu fores, você sentirá alegria. Quando você entender que os pensamentos de Deus é maior do que o teu pensamento, aonde você tem colocado o teu pensamento? Os desafios vão continuar. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim: mas pastora, o que eu vou fazer com essa condição? Eu passo luta todo dia. Meu amigo, minha amiga, a luta é diária. Você sai para fora de casa, você está correndo risco. Você levanta em casa, você corre risco. Você vai acender um fogo, você corre risco. A prudência tem que estar alojada ao teu lado.
Você tem que entender que a prudência é de muitas coisas que nós fazemos que não éramos para fazer. Então, quando nós entendermos o que Deus está falando conosco nesta noite, nós corremos risco. E se eu estou aqui hoje, porque Deus me amou de tal maneira que me deu vida para hoje estar trazendo essa palavra. Eu não passo luta, muitas lutas imagináveis, traições incontáveis, situações que qualquer um já teria desanimado, qualquer pessoa já teria desistido. Mas eu falo para o meu Deus: Senhor, o Senhor estabeleceu algo, e este algo eu vou levar. Esse algo está determinado na minha vida. Quando nós determinamos algo na nossa vida, 50% da caminhada já está garantida. Não é o dinheiro, mas é a tua fé entrando em vigor, e a prática da tua fé te trará você lançar, como subir, atravessar montanhas. Como que eu vou atravessar montanhas se eu não consigo nem caminhar? O Senhor está dizendo, até a tua fé fará você transpor. As pessoas ficarão admiradas do que você crendo em mim, aonde eu vou te levar, aonde eu acredito. Como ele falou, pensamentos altos. E um dos pensamentos que eu quero trazer aqui para você está aqui em Atos 13, 29, que diz assim: depois de cumprirem tudo o que disseram a respeito dele que estava escrito, tirando do madeiro, puseram ele em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto por muitos dias pelos que com ele estavam, e com eles o subiram para Galiléia e para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Jesus Cristo veio a essa terra, morreu por mim e por você, pagou preço de cruz, penduraram ele no madeiro, fizeram com ele a escória humana, chamaram o rei dos judeus com charcota. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e as testemunhas vivas, que eram os seus discípulos, andaram com ele na terra. Deixa eu te dizer algo. Essas mesmas testemunhas viu Jesus ascendendo ao céu. Viu ele, eles não tiveram uma visão, estavam com eles. Ele viu ele ascendendo ao céu, e ele dizia: tudo que fizerdes, faça em meu nome. Tudo que pedirdes, peça em meu nome, que o meu Pai, por amor de mim, Jesus Cristo, ele vou-lo dará. E muitos ficaram estáticos, vendo Jesus sendo levado aos céus. Aqui nós temos um relato, porque muitos falam que tudo isso é conto, que isso é fábula, que isso está escrito na Bíblia. Isso tem relatos em Israel. Você é povo de Deus, é povo de Israel, é povo de Deus. E esse relato é verídico. Esses discípulos viram Jesus, depois de morto, ressuscitado, marca de cruz. E o que está faltando na nossa vida é palavra santa, palavra pregada, palavra que traga a essência daquele que um dia andou entre nós, que morreu, ressuscitou, está nos céus e vai voltar. E eu estou falando isso é para pôr medo, isso é para trazer alerta, porque ele está dizendo aqui, os quais agora são testemunhas. Os seus discípulos foram testemunha. Paulo estava relatando para aqueles que estavam dizendo que tudo isso não passava de uma fábula. Eu quero dizer para você que acredita na palavra de Deus, que confia na palavra de Deus, que sabe que esta palavra de Deus é fiel, ela jamais voltou vazia. No Salmo 33, versículo 13, está escrito assim, presta atenção, o que eu vou ler agora, para você entender. Deus está te contemplando neste momento, eu e você. Você, meu amigo, que não conhece Deus ainda, Deus está te contemplando. Olha o que está escrito. O Senhor olha dos céus
e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu estou te vendo agora, eu tenho te visto, eu contemplo o teu coração, eu estou vendo as obras das tuas mãos, eu estou vendo a tua necessidade hoje. Confia e acredita. Quando você declarar para mim, como fala lá em Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe na presença do Senhor. Libere perdão para quem você tem que liberar. Perdoa quem você tem que perdoar. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão. Deixe de lado tudo aquilo que te oprime. Aquilo que não te acrescenta, te atrapalha. Não olhe para os lados, olhe para o foco, olhe para a frente. Porque o Senhor, nesta noite, está trazendo para você uma palavra de libertação. Uma palavra aonde vai você fazer andar sobre as águas. Sabe o que é andar sobre as águas? É passar acima daquilo que foi estabelecido pelo homem. Se o homem estabeleceu que para você era para você comer os restos, Deus está dizendo: eu vou te exaltar. Porque Ele está te vendo agora. Ele está dizendo: eu contemplo a cada um dos altos céus. Então é engano seu quando você olha e acha que Deus não passa de um conto, de um ser que está cansado, preocupado. Não! A palavra de Deus fala que ela se renova a cada dia. Nós não podemos comer palavra amanhecida, é palavra renovada todo dia, e Deus está dando para mim hoje. Existem horas de dificuldades, mas existe um Deus acima de toda dificuldade, que está trazendo para nós toda a honra e a glória. Você crê comigo? O Senhor está dizendo: a hora da sua manifestação chegará. Mas você precisa crer, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Se você tivesse algumas horas de vida, o que você diria para Deus? Ai, pastora, eu iria pedir para Ele que Ele me leve para o céu. Mas não foi um pouquinho tarde demais? Porque você só tem algumas horas de vida? E por que não dizer para Deus tudo o que você precisa? Porque você tem o resto da tua vida, os anos que você tem para vencer. Qual que é o tamanho da tua afronta hoje? Eu sei o tamanho da minha afronta. Eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei a coragem que eu tenho que ter para vir aqui e falar que Deus tem toda a honra e glória para dar para aquele que o busca. Porque na palavra dele está escrito assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Qual é seu temor nessa noite? É financeiro? É saúde? É amoroso? É espiritual? O Senhor está dizendo: tudo que você colocar na minha mão, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. E uma das coisas que eu quero dizer para você: Deus não quer que ninguém seja envergonhado. Porque quando Ele nos fez imagem e semelhança dEle. E não está nele essa vergonha, está em nós. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos, quando Abimeleque foi lá e pegou para o rei Ezequias e falou: vou pendurar tua cabeça, eu vou te humilhar, rei, porque a minha família toda devastou por onde passou, e eu, igual meu pai e meus irmãos, eu vou te matar. E o rei Ezequias, ouvindo isso, ele reuniu toda a congregação, ele chamou os profetas, e ali ele clamou a Deus. E quando o profeta disse: vamos colocar todos em oração, ali o rei rasgou as suas vestes,
se prostrou com o rosto em terra e pediu que o Senhor o livrasse. E para a honra e glória do Senhor, o rei não precisou se expor, porque o Senhor colocou um anjo, no qual exterminou com todo o exército de Abimeleque, um dos maiores reis daquela época. Do que você está precisando hoje? Quantos anjos? O Senhor está dizendo, basta uma palavra minha e toda essa história vai mudar. Então creia, você que não conhece a palavra, você que não sabe ainda o poder da palavra de Deus, como é bom ter o Espírito Santo de Deus, como é bom não deixar, Ele não nos deixa que o nosso pé venha cair em lugares tortuosos. Acredite, confie, busque Deus, se prostre, faça uma oração. Se não pode ficar em pé, fique sentado. Se puder, se ajoelhe, se prostre, clame a Deus, busque a Ele, faça propósito. E você verá que muitas coisas vão mudar de lugar. Há uma condição hoje, tudo à nossa volta tende a nos fazer perder. Mas ao nosso lado, os anjos do Senhor estão nos guardando. Por ordem dele, nós lemos ali. Ele nos altos céus está te olhando. E ele diz assim, eu dou ordem aos meus anjos poderosos. Então acredite, você não está sozinho. Não tenha medo do novo. O Senhor vai te surpreender. Como Ele vai me surpreender? Ele te dará inteligência, sabedoria, modo de fazer, como atuar, que modo falar. Tire a ira, tire a angústia, tire a tristeza. Coloque palavras brandas. Fale baixo, fale pouco, ouça mais. E você verá que Deus trará as respostas para você. E que você possa ter uma noite de paz, deitar e dormir. Porque Deus se faz presente neste lugar, aqui e agora. Se você puder, eu gostaria que você colocasse a mão na tua cabeça. E você declarasse comigo esta oração que eu vou fazer agora. E que você pudesse crer, independente da religião que você tenha, que você pudesse crer que Deus está ouvindo a tua oração. Senhor, eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Eu libero perdão e peço perdão de tudo aquilo que eu fiz que até o dia de hoje prendeu o meu caminho, mas que a partir de agora eu creio que os meus caminhos serão guiados e guardados pelo Senhor que tudo vê. É no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Eu tenho certeza que se você fez essa oração comigo, você vai receber as bênçãos prometidas que o Senhor acabou de usar a minha vida para falar com você. Porque eu creio. Se você crê comigo, o acordo entre duas pessoas faz prosperar o caminho. Que você possa ser próspero. Tome posição. Não abaixe a cabeça. Não desanime. Não vá para a cama resmungando, murmurando. Mas antes de deitar, entrega a tua vida ao Senhor e você verá que o milagre chegará. E chegará de uma forma que você não espera. Porque tudo que fazemos para Ele é para que o nome dEle seja glorificado. Somente creia. Que você fique nesta noite debaixo desta graça, debaixo desse poder. Em nome de Jesus. Shalom.